Sou errado por apresentar queixa contra um ex-amigo por raspar minha cabeça enquanto eu dormia? Para contextualizar, um parente do que costumava ser um amigo próximo meu, a quem chamaremos de Gary para esta história, contraiu câncer. Eu, ó homem na casa dos 20 anos, fui simpático e até contribuí com $100 para um fundo de doações para o tratamento dele. Mas um dia o Gary veio até mim e tirou o chapéu para revelar a cabeça raspada recentemente. Ele me disse que todos da família estavam fazendo isso em apoio ao parente dele, e muitos dos nossos amigos em comum também estavam. Então ele pediu que eu entrasse na onda. Eu disse a ele que não queria raspar minha cabeça porque gosto do meu cabelo. Meu cabelo é preto, penteado regularmente e bem estilizado. Ele disse que eu poderia simplesmente usar uma peruca ou algo assim e até trouxe o kit de barbear dele. Ele estava desembrulhando quando eu disse que isso não ia acontecer. Eu nem conheço realmente o parente dele pelo qual ele está fazendo isso. Então eu não vou fazer. Fim da discussão. Ele me xingou e saiu com raiva. Não nos falamos por uma semana. Então, no último sábado, fui convidado para uma festa na casa de outro amigo próximo. Lá, descobri que o Gary tinha tentado a mesma coisa com vários outros amigos, e apenas alguns deles realmente rasparam a cabeça. Gary não estava na festa, então me diverti muito, jogando videogame e ouvindo rock. Mas bebi demais e não pude dirigir para casa. Então, eles disseram que eu poderia dormir lá em cima. Eu desmaiei em uma cama e tive um sono tranquilo até ser acordado por outro amigo que me disse que o Gary tinha chegado tarde e o pegaram raspando minha cabeça enquanto eu estava desacordado. Vi como estava no espelho e quis gritar como se estivesse em um filme de terror. Gary até raspou uma das minhas sobrancelhas. Gary ainda estava lá e agindo orgulhoso de si mesmo, dizendo, agora você vai ter que raspar o resto, assim como eu. Ha ha ha. Eu estava furioso e chamei a polícia. Quando eles chegaram, o Gary admitiu completamente o que havia feito comigo e até disse que estava justificado. A polícia não pareceu concordar, pois isso é classificado como uma forma de agressão. Eles me perguntaram se eu queria apresentar queixa e as primeiras palavras que saíram da minha boca foram, claro que sim. Gary me xingou enquanto eles o levavam algemado. Tentei arrumar meu cabelo de uma forma apresentável, mas não tinha salvação e agora também estou careca. Agora um monte de parentes do Gary está me dizendo para retirar as acusações porque o Gary estava sem os remédios e não queria fazer isso. Eu fiquei tipo, o quê? Porque nunca soube que ele estava tomando remédios. Mas mesmo assim, recusei-me a retirar as acusações. Vai demorar meses para meu cabelo crescer do jeito que era. Mas todas as ligações e mensagens dos parentes do Gary estão começando a me afetar. Quase todo mundo no nosso grupo de amigos cortou relações com o Gary e dizem que estou fazendo a coisa certa ao não retirar as acusações. Então agora estou dividido. Sou errado por apresentar queixa contra um ex-amigo por raspar minha cabeça enquanto eu dormia? Edição, quero deixar algo claro aqui. Muitas pessoas disseram coisas como cara, é só cabelo. Mas elas estariam dizendo a mesma coisa se eu não fosse um homem? E se eu fosse uma garota com cabelo que levou anos para crescer? Elas diriam a mesma coisa? Claro, cabelo cresce de novo. Mas leva tempo. Se fosse algo que crescesse rápido, as pessoas não se importariam tanto. Mas não é rápido. Leva meses. E para algumas pessoas que tinham cabelo longo, leva anos. É muito tempo desperdiçado para crescer. E eu não pretendo pedir para o Gary ser preso. Mas também não pretendo retirar as acusações. A família dele já o tirou da cadeia. E embora eu não soubesse que ele estava tomando remédios, eu sabia que ele tinha um temperamento bastante explosivo e até uma atitude de superioridade às vezes. Um exemplo disso foi um almoço em que ele queria que todos dividíssemos a conta igualmente. Ele pediu o prato mais caro do menu. Eu pedi um hambúrguer com queijo. Quando todos nós dissemos não, o Gary surtou conosco por não sermos bons amigos. Ele sempre foi um idiota quando não consegue o que quer. E eu só o conheço há uns 3 anos. Esse incidente foi a gota d'água, não apenas para mim, mas também para muitos outros amigos em comum. Quanto às acusações, não quero mandar o Gary para a prisão. Mas gostaria que ele fizesse terapia e serviço comunitário. Com a maneira como Gary se comportou comigo no passado e pelo que ele fez comigo, fico me perguntando por quanto tempo ele continuaria se tornando mais violento.
Já ouvi falar dele brigando por coisas menos importantes. Edição 2, e recebi muitos comentários de pessoas dizendo: você está errado. Ele tem câncer. Se você realmente leu o que postei, o Gheori não é o que tem câncer. Um parente dele, que eu não conheço, tem. E não, eu não sei que tipo de câncer. O Gheori não detalhou. Ele queria que eu raspasse minha cabeça por essa pessoa. E quando eu recusei, ele saiu em um acesso de raiva. Depois raspou minha cabeça enquanto eu estava bêbado e desacordado em uma festa. Uma atualização sobre o Gheori raspando minha cabeça enquanto eu dormia. Um amigo meu me mostrou um vídeo ontem no qual meu antigo post havia sido lido. Sinceramente, eu quase havia esquecido dele, já que eu estava lá apenas para perguntar se eu estava errado ou não. E como não quero passar pelo trabalho de tentar fazer uma atualização no AITA, pensei em fazer isso aqui, já que, intitulado, descreve bem o Gheori. Além do incidente de raspar a cabeça, ele tentou fazer com que nós pagássemos parte da conta da comida várias vezes, combinando a conta e dividindo igualmente, quando ele sempre pedia a opção mais cara do cardápio e até mesmo usou a desculpa de esqueci minha carteira uma vez. Ele foi descrito por várias pessoas, incluindo mulheres com quem ele flertava, como Nick Beard. Ele tentou seduzir uma vizinha casada que era mais velha do que ele. E depois, quando ela recusou, jogou ovos na porta do apartamento dela. Só fiquei sabendo disso alguns meses depois do meu post original. E não, o Gheori nunca sofreu consequências por isso. Também descobri que ele roubou vários videogames e DVDs de amigos, pegava comida e bebida das geladeiras deles e até passou 2 meses como um invasor, se recusando a sair de uma casa em que havia sido deixado por um antigo inquilino, e o proprietário chegou a pagar para ele sair. O Gheori também é um hipócrita extremo que se contradizia mais do que um político corrupto. Por exemplo, em 1 minuto ele seria contra a vacinação, no próximo ele estaria reclamando das pessoas que não estavam se vacinando contra a Covid-19. Tenho quase certeza de que ele nunca se vacinou também. Não consigo acreditar que já tive alguma simpatia por esse homem. Resumindo, um amigo meu chamado Gheori é parente de alguém que teve câncer. E o Gheori tentou convencer nosso grupo de amigos a raspar a cabeça em solidariedade. Ele só conseguiu que alguns concordassem e até trouxe seu kit de barbear para o meu apartamento, presumindo que eu também participaria, e já estava abrindo a caixa antes mesmo de eu ter a chance de dizer algo. Eu disse a ele que não rasparia a cabeça. Bem, ele decidiu me usar como exemplo e esperou até eu ficar completamente bêbado em uma festa de um amigo. Eu estava tão apagado que precisei ser sacudido por um amigo depois que o Gheori foi pego raspando minha cabeça. Ele tirou uma das minhas sobrancelhas e bagunçou meu cabelo irreparavelmente. E ele estava rindo muito por ter feito isso. Então sim, o resto teve que sair. Acabei registrando queixa contra o Gheori por agressão e descobri que ele toma remédios para um transtorno mental há anos. E ele parou de tomar os remédios, o que é uma das razões pelas quais ele estava tão perturbado. Mas ele mudou de ideia rapidinho quando a polícia o prendeu, pois o que ele fez se enquadra como agressão. A família do Gheori me ameaçou e tentou me convencer a retirar as queixas. Não apenas não retirei as queixas, mas também denunciei o assédio à polícia. O único problema é que isso não parou de jeito nenhum. Na verdade, só piorou. Principalmente por causa da mãe do Gheori, de quem posso entender de onde ele herdou sua personalidade encantadora. Ela apareceu no meu apartamento algumas semanas após o incidente do corte de cabelo para gritar comigo que eu não sabia nada sobre o que eles estavam passando. E que um pouco de cabelo não era grande coisa. Eu disse a ela que meu cabelo era importante para mim. E o que o Gheori fez foi imperdoável. Bem, isso me rendeu um tapa na cara, seguido de um chute rápido nos testículos e mais alguns chutes pelo corpo depois que caí. Tudo foi gravado por uma câmera que eu tinha na porta da frente. O proprietário não me deixou colocar uma câmera do tipo Ring Doorbell, um dos meus vizinhos a viu e gritou para ela dizendo que iriam chamar a polícia. A mãe do Gheori fugiu e acabei indo para o hospital com ferimentos leves. Na maioria eram apenas hematomas, um olho roxo e uma virilha dolorida. A mãe do Gheori foi presa e eu processei ela por me agredir. A vi no tribunal 2 vezes, tanto por sua agressão contra mim quanto pelo processo que movi contra ela por causa da agressão. Essa mulher havia feito várias aulas de autodefesa ao longo dos anos, então ela sabia lutar. Isso fez com que o juiz a considerasse uma pessoa treinada, e ela foi condenada a 6 meses de prisão,
com 2 anos de liberdade condicional e a obrigação de pagar minhas despesas médicas. Ela realmente chorou para o juiz por causa do dinheiro. Mas ele não aceitou. Demorou algum tempo para revê-la no tribunal por causa do processo que movi contra ela, pois ela já estava em liberdade da prisão. Recebi R$10.000 por causa do assédio, danos emocionais e horas de trabalho perdidas, e ela teve que pagar todas as custas judiciais e advocatícias. Ela chorou novamente porque não queria pagar nada para o homem que arruinou a vida dela e do filho dela. Mas ela tinha dinheiro para os 2 casos judiciais, porque não teve problema em pagar. Mas por volta desse tempo, ouvi dizer que o parente do Gary com câncer faleceu. Não sei os detalhes, apenas que essa pessoa faleceu. Admito que foi triste. Mas eu não conhecia essa pessoa. Mas o Gary fez da condição dela sua cruzada pessoal quando tentou me usar como exemplo. O Gary teve que cumprir uma pena de liberdade condicional e serviço comunitário pelo que fez com o meu cabelo. E ele cortou contato com todo o nosso grupo de amigos e eventualmente se mudou. Para onde, eu não sei. E não me importo também. Quanto ao meu cabelo, ele cresceu normalmente. Levou quase meio ano para voltar ao que era antes. Meu chefe me manteve fora de vista por um tempo, e eu usava um boné em todos os lugares por pelo menos um mês. Usei os R$10.000 que recebi no processo juntamente com minhas economias para dar entrada em uma casa. Então me mudei para um lugar muito melhor. Também tenho uma namorada agora que mora comigo. Foi um pouco cedo para ela se mudar, mas houve circunstâncias especiais. Estamos nos entendendo e estou feliz. Minha ex-esposa se divorciou de mim depois de ter câncer para poder partir primeiro. Agora ela quer voltar, devo dar a ela outra chance? Conheci minha esposa, a chamarei de Ana, durante nosso primeiro ano de universidade. Namoramos durante a faculdade e nos casamos logo após a formatura dela. As coisas estavam felizes por um tempo até que Ana descobriu um nódulo em sua mama direita. Eu a encorajei a fazer exames, mas ela estava relutante em fazê-los, porém acabou cedendo, pois o câncer de mama é comum em sua família. E, como suspeitávamos, foi isso mesmo que ela tinha. A boa notícia, se é que pode ser considerada uma boa notícia, era que o câncer de mama que ela tinha era altamente tratável com quimioterapia e radioterapia. Com base na história familiar dela, o médico também recomendou uma mastectomia bilateral. Isso deixou Ana em um lugar realmente sombrio. Sugeri que ela procurasse terapia, mas ela se recusou categoricamente e disse que nunca mais queria me ouvir sugerir isso. Então, fiz o meu melhor para ser encorajador e dar apoio a ela. Tirei folga do trabalho para acompanhá-la em todas as consultas, assumi 100% das tarefas domésticas, tanto internas quanto externas, fiz todas as compras, levei Ana para onde ela queria ir, planejei encontros especiais para nós, fiz massagem nos pés dela todas as noites durante 1 hora, literalmente fiz tudo o que podia. Cerca de 6 semanas após o início do tratamento, Ana mencionou a ideia de passar 1 semana na casa de sua irmã, Sarah. Isso sinceramente me aliviou, pois eu estava me desdobrando para fazer tudo e achei que um tempo separados ajudaria a ambos. 2 noites depois de estar na casa de Sarah, Ana me ligou e disse que queria se divorciar. Ela disse que tinha lido muito sobre homens que abandonam suas esposas quando elas ficam doentes e que estava determinada a me deixar antes que eu pudesse deixá-la. Não consigo descrever o quanto isso me machucou. Eu amava a minha esposa. Ela era tudo para mim. Implorei para que ela reconsiderasse. Eu disse a ela que nunca tinha pensado em deixá-la, nem mesmo uma vez. Pedi novamente para ela ir à terapia. Ela recusou novamente. Pedi para irmos à terapia de casal. Ela não quis. Perguntei o que eu poderia fazer para convencê-la de que eu queria ficar. Ela disse que não havia nada a ser feito. Eu sou um homem e, portanto, eu partiria. Fim da história. Demorou cerca de 1 ano por causa do local onde vivemos graças ao vírus, mas eventualmente tudo foi finalizado. Acabei vendendo a casa e dividindo os lucros entre mim e minha agora ex-esposa. Eu não queria mais ficar naquela cidade, então pedi transferência no meu trabalho e acabei me mudando para uma cidade a cerca de 2 horas de distância. Nos últimos anos, tenho me focado mais em mim mesmo. Adotei um cachorro. Saí em alguns encontros, mas nada sério. Comecei a praticar caminhadas como hobby e comecei a fazer jardinagem. Do nada, Ana me ligou 3 semanas atrás.
Ela disse que estava na cidade em uma viagem com amigos e me viu, e todos os seus antigos sentimentos voltaram. Ela disse que estava doente fora de si na época, e que eu não poderia levar suas palavras ou ações contra ela. Ela disse que ainda me amava, que sempre me amou, e que se arrependia de ter me deixado. Ela implorou para eu lhe dar outra chance. E estou tão confuso. Se eu for honesto, ainda amo Ana, mas não estou mais apaixonado por ela. Ela partiu meu coração. Fiquei arrasado quando ela terminou tudo. Demorei muito tempo para me recuperar. Mas também sei que ela estava realmente em um momento difícil por causa do câncer. Eu devo isso a ela e ao que tivemos ao ouvi-la? Tenho medo de que, se nos reconectarmos, sempre vou sentir que ela está com um pé fora da porta. Mas talvez isso seja injusto? Não sei o que fazer. Devo dar a ela outra chance como ela quer? A atualização. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos que deixaram comentários na minha postagem original. Agora entendo o que as pessoas querem dizer quando dizem RIP minha caixa de entrada. Eu publiquei aquilo e fui dormir, nunca esperando que explodisse tanto. Quando acordei, a postagem estava bloqueada, a não sei porquê, então não pude responder aos comentários. Mas li o máximo que pude e tentei levar tudo em consideração. Muitos de vocês sugeriram que eu procurasse minha ex-esposa, Ana, para uma conversa pessoal. O consenso esmagador era que encontrá-la pessoalmente me diria tudo o que eu precisava saber, e vocês estavam certos. Isso me pareceu razoável. Enviei uma mensagem para ela e ela aceitou a oportunidade de se encontrar, e assim fizemos ontem depois do meu trabalho. Optei por pedir a ela para nos encontrarmos em uma cafeteria local. Talvez soe ruim, mas não queria encontrá-la na minha casa ou em algum lugar privado, apenas por precaução. Enfim, Ana já estava lá quando cheguei. Ela se levantou e me abraçou. Deixei que ela fizesse isso, mas não a abracei de volta. Depois nos sentamos. Pedi a ela que ficasse quieta enquanto eu falava e então contei tudo a ela. Vou resumir aqui porque honestamente não lembro de tudo o que disse. Acho que falei por cerca de 10 minutos seguidos enquanto ela apenas ficava sentada e chorava. Mas eu disse a ela coisas como o quanto ela me devastou. Disse a ela que teria ficado ao seu lado nos momentos bons e ruins, não importa o que. Disse a ela que amava e que isso não tinha mudado após o diagnóstico ou o plano de tratamento dela. Disse a ela que fiquei arrasado depois que ela iniciou o divórcio. Contei a ela o quão difícil foi para mim me reerguer. Muitos de vocês apontaram que, se Ana e eu voltássemos, eu deveria me preocupar com o que ela faria da próxima vez que ficasse doente, ou se eu ficasse doente. E vocês estavam certos. Então eu também disse isso a ela. E ela ficou brava e me interrompeu nesse ponto. Ela disse que eu estava sendo injusto. Que não levei em consideração sua saúde mental na época. Ela disse que não estava pensando direito, mas que agora estava. Aproveitei a oportunidade para perguntar se ela tinha ido à terapia. Ela me disse que não, e que não tinha planos de ir, e que não precisava disso. Tenho que admitir que isso me machucou um pouco. Perguntei por quê. Apenas. Por quê? Essa é a única pergunta com a qual realmente lutei nos últimos meses. E ela disse que procurou grupos de apoio e encontrou muitas mulheres com histórias sobre seus parceiros as abandonando. Ela até mencionou o Reddit, curiosamente. Ela disse que conversou sobre isso com a irmã dela, Sarah. Ana disse que Sarah, para seu crédito, tentou dissuadi-la de se divorciar de mim. Mas entre as redes sociais e algumas amigas de Ana, ela sentiu que precisava seguir em frente para ser vista como uma mulher forte. Isso é palavra por palavra o que ela me disse. Não lembro de mais nada exatamente, mas nunca esquecerei isso. Ela partiu meu coração e jogou fora nosso relacionamento porque, de alguma forma em sua mente, isso se traduziu em ser forte. Então ela começou a tentar me convencer de que poderíamos voltar, mas nesse ponto eu apenas disse claramente que isso não ia acontecer. Para mim, a questão é que simplesmente não posso confiar nela. Sempre estaria preocupado com a mesma coisa acontecendo de novo. Ela chorou muito e tentou me convencer por um tempo. Quando me levantei para ir embora, ela jogou o café gelado dela no meu rosto e saiu furiosa. Então é isso. Definitivamente não vamos voltar. Tem um encerramento que sempre quis. Gostaria que isso me fizesse sentir melhor. Tenho pensado nisso nos últimos dias e meio.
Fico me perguntando se poderia ter feito algo melhor, alguma forma de salvar nosso relacionamento. Mas sei que não. Bloqueei o número dela. Até torço para nunca mais ouvir falar dela. Dê sua opinião sobre os relatos nos comentários. O que você faria de diferente nessas situações? O vídeo foi feito com MT Carinho, então de um like e se inscreva aí, obrigado.